Começa agora o Meia Pantufa. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, pessoal! Todo mundo com os fones de ouvido porque tá começando o seu Meia Pantufa. Toda terça às 5 da tarde no seu player favorito. Eu sou Luiz Leão e tenho aqui comigo, como sempre, de um lado meu amigo Gustavo Azevedo. Bom dia, tarde, noite, madrugada, Gusta. E aí, trabalhadores e trabalhadoras univos? Hoje a gente toca internacional aqui nesse episódio. Hoje toca. E do outro lado, também como sempre, o meu amigo Lucas Abreu. Bom dia, tarde, noite, madrugada, Lucas. E aí, cinéfilos e cinéfilas do Meia Pantufa? Nosso convidado especial de hoje, Karl Marx... Não, zoeira. Vai, Gusta, pode ler. Se você tá ouvindo esse episódio na data de estreia, sabe que amanhã é dia do trabalhador. E nada melhor pra curtir o feriado do que assistir filme, né? Então a gente decidiu montar uma lista com alguns dos filmes sobre trabalho que a gente mais gosta. E como sempre, é claro, a gente decidiu dar uma variada nos gêneros. Tem filme de trabalho pra chorar, pra rir, pra refletir e pra dar aquela animada pra continuar a semana. Até porque feriado quarta-feira é sempre meio esquisito. É muito esquisito. Antes de começar, você já tá seguindo a gente no seu agregador favorito? Aproveita que ainda tá começando e clica em seguir. É rapidinho e você se torna o primeiro a saber sempre que o Meia Pantufa tiver conteúdo novo. E tem outra coisa bem importante. Se o seu agregador de podcast tem um sistema de avaliação, dá uma notinha boa aí pro Meia Pantufa. Geralmente é um sistema de estrelas logo no começo do seu feed. Basta clicar no podcast e avaliar. Quanto mais avaliações boas, mais os agregadores distribuem o Meia para as pessoas interessadas. Mas chega de enrolação e bora começar, porque hoje é dia de filme sobre trabalho no Lista e Meia. Lista e Meia. Por sugestão do nobre companheiro Gustavo Azevedo, hoje a gente vai fazer a estrutura de... A gente vai falar sobre 6 filmes, geralmente a gente fala sobre 6 filmes no Lista e Meia, mas é aquela regra que a gente sempre muda também, de acordo com a conveniência do dia, da semana, né? Hoje a gente vai falar sobre 6 filmes relativos a trabalho, e a gente resolveu separar eles em 2 blocos. A gente vai falar mais ou menos ao mesmo tempo, misturando, porque hoje não é dia de trabalhar, então a gente vai fazer uma coisa mais varzeada, com 2 filmes de comédia. A gente vai falar sobre 2 filmes de escritório e a gente vai falar sobre 2 filmes sobre... classe social? Filme pra chorar? Filme de trabalho pra chorar? Será que seria isso? Não sei. A gente vai começar então, bem basiquinho assim. Vamos falar primeiro sobre as... Nossa, se bem que Diabo Veste Prada também é uma comédia. Tem 4 comédias, na verdade, né? É. Mas eu acho que a gente pode falar dos mais mainstream, Porque né? o trabalho é tão sofrido que é uma coisa que a gente já tem que virar a comédia pra rir, pra não ficar só se lamentando. Já diria Seu Madruga, não existe trabalho ruim, ruim é ter que trabalhar. O nosso primeiro tópico de hoje será filmes de trabalho que fazem a gente imaginar como seria trabalhar com Anne Hathaway. Então a gente primeiro vai falar sobre O Diabo Veste Prada de 2006, um queridinho de todo mundo, e também sobre Um Senhor Estagiário de 2015 com Robert De Niro e Anne Hathaway, como mencionado. Bom, O Diabo Veste Prada talvez até dispensasse introduções, porque, né, é um filme que é tão... Eu imagino que o público do Meia Pantufa deva ter inteiramente assistido esse filme, porque ele é extremamente popular. Acompanhamos aqui a história da Andy, que quer ser uma escritora, uma escritora de artigos, não sei se é bem uma jornalista, alguma coisa assim, mas aí pra conseguir sustentar essa carreira, ela primeiro tem que trabalhar numa área que ela odeia, que é trabalhar como assistente de uma mulher que é o cão, numa revista de moda. Então é tudo o que ela mais despreza nessa vida sendo jogado na cara dela pra conseguir uma referência para eventualmente trabalhar como escritora na área que ela gostaria, escrever artigos para New Yorker e ser uma famosa e relevante colunista na brilhante cidade de Nova York. Mas para isso ela tem que passar pelas provações de trabalhar
com a Miranda Priestly. Essa eu não precisei olhar no IMDb pra lembrar o nome, porque todo mundo sabe de cor e salteado, que é a chefe dessa revista de moda e é o Cão Chupando Manga. Já em O Senhor Estagiário, nós acompanhamos um senhor estagiário. E, evidentemente, o Robert De Niro é um senhor de seus 60 e poucos, 70 e poucos anos, não me lembro muito bem quantos anos ele tem no filme, mas ele decide voluntariamente ser estagiário. Na verdade, esses dois filmes, eles fazem parte do universo dos CEOs, do empreendedorismo, onde a Anne Hathaway começa como estagiária, primeiro filme. Exatamente. E aqui a gente tem a evolução dela, quando ela abre o seu e-commerce. É o ciclo da vida, né? Exato, e o De Niro também, que começa como taxista e termina como estagiário. E a gente deveria ficar feliz lá no fim do filme que o cara perdeu o emprego dele de 35 anos pra virar estagiário de um e-commerce de moda, né? E a gente deveria achar bonitinho o filme. Ó, já comecei todo da Internacional Socialista hoje. Bom, mas assim, um comentário. O Diabo Veste Prada dispensa comentários sobre o filme. A gente vai debater um pouquinho sobre ele, porque que a gente escolheu ele no dia do trabalho. Mas só um comentário breve já sobre Senhor Estagiário. Pra mim, ele tem uma associação muito forte com A Noite do Jogo, por exemplo, que é um filme que a gente menciona muito aqui em off, no sentido de um filme do qual você espera muito pouco e você é surpreendido. Assim, eu assisti esse filme por acaso na TV a cabo e eu não esperava absolutamente nada dele, até porque com Robert De Niro você nunca sabe, né? E eu achei ele tão bonzinho assim, tão legal, tão gostoso de assistir, sabe? Eu achei que ele ia ser uma chanchada maluca, igual aqueles filmes lá do vovô Jackass que o Robert De Niro fez e tal. Mas não, eu achei ele um filme tão legal, assim, tão interessante, e eu gostei bastante. Mas, enfim, só coloquei esse asterisco, mas acho que a gente devia começar com mais pop, né, Gusta? Vou sempre começar, toda vez que eu vou passar pra você, eu vou começar sempre com mais pop. Fala aí um pouquinho sobre por que o Diabo Veste Prada tá aqui na nossa lista de Dia do Trabalhador. Gente, porque ninguém fala desse filme, né? Alguém precisa falar. Desconhecido. Exato. Uma banda indie. Ele é a pessoa que toca meio-dia no Lollapalooza, esse filme. Exato. Assim, ninguém Mas sabe eu acho que é justamente pra começar com a gente precisa chamar as pessoas, né? Tipo, venham ouvir, a gente também tem opiniões sobre o Diabo Veste Prada. Assim, inevitavelmente não pode falar mal de O Diabo Veste Prada, porque não se fala mal desse filme. Ele é igual falar mal da Taylor Swift ao vivo, né? Você se coloca num risco. Né? Você pode correr um risco. Ninguém fala mal da Taylor Swift aqui. E continuando no on. On eu nunca falo. Mas enfim, a gente aqui tem realmente essa dupla, né, que foi, assim, é extremamente carismática. Elas estavam em alguma premiação, se eu não me engano foi no último Oscar, no SAG Awards. Elas apresentaram provando que elas têm um peso nostálgico muito grande com as duas personagens. Tanto a Anne Hathaway quanto a Meryl Streep, elas transbordam carisma nesse filme. É incrível como... o elenco todo é muito bom, né? A gente tem a Emily Blunt, o Simon Baker, que é o eterno mentalista. Tem vários outros atores. Ninguém só lembra do Bostinha do namorado. Só o Bostinha do namorado que a gente esquece quem é, assim. Adrian Grenier, o cara que fez. Muito que bem, parabéns, Adriano. Cara, eu tinha uma na minha cabeça, é porque tem o De Repente 30, né, que é o Mark Ruffalo. Na minha cabeça que esse cara era o Mark Ruffalo. Assim, nesse filme, na minha memória. Tá precisando rever o Diabo Veste Prada. Eu fui ver o elenco aqui e falei, E eu acho muito legal o Diabo Veste Prada, porque ele mostra essa relação de trabalho que é muito clássica, né, do estagiário que é extremamente oprimido, pega o café, e aí a chefe chega e dá um rala nela na frente de todo mundo, né, tem uma cena icônica, assim, que tem duas cores de cinto, assim, uma rosinha e a outra fúcsia, e aí ela fala assim, eu não dou muita moral pra esse tipo de coisa, né, kind of stuff. Aí a Miranda Priestly olha pra ela e fala, kind of stuff? Você está chamando a minha seleção de cor do cinto, de stuff, de coisinha, né, de bagulho. Não, presta atenção. Isso não é rosa e isso não é rosa. Aí ela fala as cores, aí ela fala, isso aqui tal artista usou em tal desfile, tal estilista fez tal performance, e escurraça ela, assim, tipo, ela simplesmente coloca a Anne Hathaway, né, a Andy Sachs, no chão. É incrível, assim, como aquele primeiro momento você vê a dinâmica de chefe ruim e estagiário coitadinho. É muito legal porque já estabelece essa relação ali desde o começo e ele vai trocando, né? Ele vai mostrando a ascensão da Andy Sachs e como ela, no fim das contas, se espelha
e rejeita a figura da Miranda Priestly, porque tem toda uma questão de, para você assimilar todo aquele poder que ela tem, você também precisa se transformar em outra pessoa, né? Então tem uma questão ali meio dialética das duas, né? As duas se confrontando o tempo todo, uma provando pra outra que é melhor que a outra e tal. O filme tem esse subtexto que eu acho incrível, assim. E o final dele também é muito legal, porque dá um arco de redenção pras duas, assim. Elas acabam se olhando, assim, naquele meio condescendente, né? Ah, você é bem sucedida e eu também. É muito legal, assim, como somos duas mulheres empoderadas, e o filme acaba com um clima muito legal, assim, Ele é um filme que ele diverte, ele te faz dar risada, e ele tem esse subtexto todo, sabe? Por isso que eu gosto muito de Diabo Veste Prada. Tirando esses pontos icônicos, essas cenas icônicas, assim, que o povo no TikTok, inclusive, faz... Eles colocam atrás da TV o texto da Miranda Priestly e falam o roteiro. Sabe quando a galera faz isso? Assim, quando decora o roteiro e fica repetindo o que a Miranda Priestly faz. Eu acho incrível. Que ela é a lacradora, né, do filme. Ela lacra, ela fecha, ela dá o baile. Ah, cara, também não tem muito o que acrescentar sobre esse filme. Eu acho que o Gusta já falou tudo. Eu gosto muito dele por conta disso também, do final dele, né? Dessa redenção das duas, porque ele dá aquela vilanizada ali na personagem da Miranda, né? E depois meio que o filme dá uma virada que é muito bem feita, sabe? Ele é um filme de comédia, mas que ele consegue abordar esse tema, assim, muito bem, desse universo ali, de empreendedorismo, de uma mulher que chegou naquele lugar onde ela tá, e por que ela age daquela forma, e quem tá chegando ali naquele local, como a personagem da Anne Hathaway, né, que é uma estagiária, e ela vai passando por umas coisas que falam, velho, que essa mulher é o diabo mesmo, é um demônio na Terra. E aí, no final, cara, eu acho que eles fazem esse plot muito bem, sabe? De ela ser a grande vilã do filme, e no final você conseguir meio que entender o lado das duas, e as duas se respeitarem e tudo. E eu gosto de como o filme faz isso, porque não fica um negócio passação de pano demais pra vilã do filme, e eles conseguem abordar o tema que eles querem bem, assim, o filme... E o filme é bem divertido. E divertido a galera fala que é pra filme ruim, mas não é não. O filme é divertido mesmo. E quer coisa mais anos 2000 do que uma pessoa que tem que pegar uma cópia não editada de Harry Potter, não lançada ainda, pra mandar pras filhas da funcionária? Nossa, Você não tem nada mais anos rolê, 2000 né, do que isso, né? Ela decora os nomes das pessoas que estão no evento antes de ir pro evento pra poder falar pra Miranda Priestly qual é o nome da celebridade ou da pessoa, da personalidade que tá lá. Então, tipo assim, ela vira o capacho da mulher. É muito legal isso. É muito legal isso, ela vira o capaz. É divertido ver, né? É divertido, no fim das contas. Nossa, no fim das contas é engraçado a gente avaliar isso, porque eu já vou numa outra linha sobre o filme não passar pano pra Miranda. Eu acho até que o filme passa bastante pano pra Miranda, porque eventualmente ele dá meio a entender de que a Andy cresceu muito com aquela experiência. E fica aquela lógica de que aquilo é justificável, de que o comportamento da Miranda com relação aos funcionários é justificável, sabe? Então, eu não concordo muito, eu acho que o filme passa muito pano pra Miranda, mas ele tem outras questões muito legais que ele aborda aqui, que valem a pena discutir sobre essa ética de trabalho, e que eu acho que as pessoas discutem até hoje, sabe? Porque, como ele é um filme de uma estrutura mais comum, assim, uma estrutura muito normal, que a gente já sabe bem quais são os pontos que ele vai bater, sabe? O problema do trabalho influenciando nas relações entre amigos e com namoradas, emocionais e tal. Ele acaba não sendo muito original nesses conceitos, mas o benefício do tempo e como a gente mudou a nossa interpretação sobre as coisas faz com que certas coisas nele continuem sendo discutidas, especialmente o papel do namorado. E essa é uma discussão que eu queria trazer com vocês, porque eu acho que tudo bem, ela é uma discussão muito de Twitter, mas ela é muito interessante porque hoje existe uma concepção muito geral da qual a própria Anne Hathaway discorda bastante na interpretação dela do filme, de que o namorado da Andy é um bosta. E aí nisso que eu falo assim, que talvez a mensagem do filme tenha ficado atravessada demais e às vezes muito pró-Miranda. Por conta dessa questão de as pessoas serem atraídas pelo estilo,
pela moda e pelo luxo e pela... Enfim, as pessoas são meio a personagem da Emily Blunt no filme, de modo geral. Porque é muito luxuoso e é muito atrativo e é muito interessante para o público ver aquilo. Então acaba que o filme... Não sei se o filme faz isso, mas muitos espectadores abraçaram essa ideia de passar um pouco de pano pra Miranda. Tipo assim, a Miranda é um monstro e o filme é meio comédia, então a gente dá umas risadas das monstruosidades que ela faz. Mas no fim das contas, a solução do filme é meio de... a Andy cresceu muito com essa experiência, então valeu a pena, ela não teria conseguido atingir os sonhos dela se ela não tivesse submetido a essas merdas. Então nesse sentido, eu tenho um probleminha com a moral do filme, digamos assim, né? E eu acho que ele chegou nos anos 2020 meio com essa coisa que o Gustav falou aqui de dicotomia, sabe? E isso é bom pro filme, isso é legal pro filme, porque isso entrega até mais do que o filme talvez estivesse tentando entregar. A gente enxerga outros aspectos nele hoje que a gente talvez não enxergaria 15 anos atrás, sabe? Eu acho isso muito curioso. Também gosto disso, que o filme ele gera um outro debate, né? Ele foi um filme que ele não ficou perdido assim no tempo, né? Passaram-se 10, 15 anos e o filme ele continua sendo debate e debatido porque as pessoas estão enxergando ele de uma outra forma que na época a gente não via, né? E isso eu acho que é o mais interessante de uma comédia conseguir fazer. Que é assim, é uma discussão, vocês vão dar muita risada de eu falar agora, porque parece que eu sempre falo isso, mas é um outro filme dos anos 2000 que se parece muito nesse conceito de revisão, é o 500 Dias com Ela. E nisso eles são muito irmãos, sabe? De você ter outras pessoas, depois de tanto tempo, revisitando coisas que pareciam dadas dentro do filme, sabe? E aqui o que acontece muito, como eu falei e gostaria que vocês explorassem, é a questão do namorado, porque assim, hoje existe um conceito enorme de que o namorado dela é um completo bosta, porque o namorado dela estava chateado de ela perder eventos significativos da relação deles por conta do trabalho, sabe? E aí existe essa interpretação muito grande do filme, muito grande, pelo menos na bolha que a gente vive, né? De que ele era um merda por causa disso, sabe? E eu não sei, eu não enxergo isso muito por aí. Isso talvez seja uma coisa masculina da minha parte, mas assim, eu não enxergo muito por aí, porque eu acho assim, todas as pessoas que estão defendendo que ele é um bosta por reclamadas das coisas que ele reclama, ficariam putas da vida se o namorado ou a namorada falasse que ia no aniversário e não fosse, falasse que ia no evento e não fosse, sabe? E a própria Anne Hathaway, ela fala sobre isso, ela tem essa interpretação mais pró-namorado nesse sentido, assim, de dizer, ó, e aí nessa linha eu concordo, eu acho que o filme, nesse sentido, ele puxa pra uma lógica de ela está abrindo mão de coisas essenciais na vida dela, o relacionamento com os amigos, o relacionamento amoroso e tal, pra fazer uma coisa que ela, na verdade, não gosta. Ela está se deixando encantar por luxos que vêm com o abuso psicológico que a chefe faz, sabe? Ela tá se deixando vender pra essa lógica de eu posso sofrer esses abusos, tá tudo bem eu sofrer esse abuso da minha chefe, porque agora eu visto pra Ada, e agora eu sou respeitada em certos ambientes, e agora eu frequento certos ambientes. Então, assim, pro mérito do filme, eu acho que ele navega muito bem essa linha, apesar de a estrutura ser muito tradicional, ele navega muito bem essa linha de deixar você assim, tá, mas o que é certo, o que é errado, mesmo que não seja intencional, mesmo que no fim das contas o filme venha com essa mensagem de que ela precisava passar por aquilo, eu acho que fica meio... duvidoso, fica meio no meio do caminho e abre margem pra interpretação. Eu também não acho ele tão babaca assim no filme, não. Eu acho que no filme ele dá uma margem assim pra gente, pelo menos eu vejo dessa forma. A gente consegue entender o ponto de cada um, sabe? A gente consegue entender que, beleza, normal ele tá chateado com isso, ele discutir essas questões com ela, do mesmo jeito que é normal e a gente faz isso no nosso dia a dia, né? De colocar o trabalho às vezes em primeiro lugar, de ver que aquilo ali é uma oportunidade que você não pode perder e que você não pode abrir mão, e você acaba deixando tempo com família, com os amigos de lado e tudo mais. Então, assim, eu acho que o filme ele deixa muito a gente analisar o ponto de vista dos dois, do namorado, dela, da Andy, né, a Miranda. Eu ainda acho que ela é a vilãzona do filme, não é à toa que o filme chama O Diabo Veste Prada, né, mas e ele dá essa passada de pano que eu acho que não é tão passada de pano assim, mas enfim, eu acho que ele consegue fazer bem esse plot aí de justificar por que ela age como ela age e tudo mais, apesar dela continuar sendo uma babaca. Mas eu não acho que ele é tão vilanizado assim no filme, não. Eu acho que em relação ao relacionamento dos dois ali, da Andy e dele, dá pra gente
simplesmente olhar sem julgar, sabe? E falar, Não, ele é vilanizado hoje, amigo. Eu não acho que o filme tenta vilanizar ele, eu acho que muito pelo contrário. As pessoas ficam griladas porque o filme trata o comportamento dele como normal, ele é um obstáculo normal da vida dela. E aí as pessoas falam, não, pera, o cara tá sendo babacão, não é assim. É como se as pessoas reclamam de o filme estar passando pano pro cara. E eu acho que nem tanto lá, nem tanto cá. Eu acho que deve ser um embate entre geração Z e millennial, assim, pra sem mim, dúvida. isso é claro, clássico. Provavelmente os millennials acham ruim isso, e os geração Z concordam com o comportamento do cara, né? Que é tipo assim, os millennials são super focados em carreira, super focados nessa coisa da ascensão, a custo de, né, de tudo. Os millennials são muito apaixonados, não só pelo mundo da moda, assim, né, em geral, mas por esse mundo de fascinação do luxo, né? Os millennials carregou muito isso consigo, essa coisa da ascensão social, e a geração Z não tem muito isso. Então a geração Z acho que trabalha muito essa questão das relações próximas, de tentar cultivar as amizades, os relacionamentos. Então talvez também seja um embate geracional, por isso que esse filme dá tanto pano pra manga, né? Uhum. Ele é um claro retrato millennial. Não é à toa que o podcast Segunda Mão já fez um episódio sobre O Diabo Veste Prada, se eu não me engano, é o episódio 6. Ouçam lá, porque tá incrível, é um episódio bem detalhado, eles falam sobre a temática do filme, tratam sobre essas polêmicas. Jazz já gravou com a gente, vale constatar também. Exato. E a gente quer ver o Thiago aqui, né? E é isso, assim, eu acho que tem muito pano pra manga, é um tema super millennial. E a continuação dele, né, diferente de Diabo Veste Prada, que é o Senhor Estagiário, o Diabo Veste Prada não tem o diabo. Amigo, você vai enganar as pessoas. Mas as pessoas precisam saber que... É o ciclo dele. As pessoas precisam saber que isso é uma continuação. Não, gente, não é uma continuação. Mas o Senhor Estagiário, ele é diferente, porque ele tem realmente um Senhor Estagiário, né? O Diabo Veste Prada, infelizmente, assistiu o filme inteiro diabo. E não né? teve o diabo. Então, passou despercebido se apareceu, vocês me desculpem. Super choque de cultura esse comentário. Me faltou o diabo. Foi uma propaganda enganosa. Posso fazer a ponte aqui e já tratar do Senhor Estagiário? Manda bala. Eu adoro porque ele continua um pouco essa questão, essa discussão millennial, e traz o outro choque de geração, né? Que vem um senhor todo clássico, ele carrega lenços no bolso, ele sempre usa paletó, e ele é educado, ele é terno com as pessoas, e aí ele dá esse embate de geração assim, o cara tá sendo super dócil, super tranquilo no trabalho, por que vocês estão correndo tanto? Por que vocês estão tão desesperados? Uma pessoa que tá ali aposentada, né, entre aspas, ele já tá, tipo, feito na vida, ele não tá feito porque ele saiu do trabalho dele, enfim, mas vocês entenderam, tipo, ele já tem consciência da idade dele, né, ele já sabe, viveu tanta coisa, e tá calmo, tá tranquilo, ele tá fazendo as coisas no tempo, né, certo? E tá todo mundo ali apressado, acelerado, xingando, brigando, querendo dar conta de tudo e um pouco mais. E aí mostra mais um choque geracional, só que oposto, né, de uma pessoa super calma, super terna, super tranquila, diferente da Miranda. Que é tudo que a gente associa ao Robert De Niro, inclusive, né, a tranquilidade, a calma paciência. Exatamente. É muito legal esse filme, gente, eu concordo, assina embaixo, assim, do Luiz, eu acho que o Senhor Estagiário, ele traz também temas de relacionamento, porque a personagem da Anne Hathaway também tem um namorado que atrapalha, entre aspas, ali toda a relação. O final é bastante diferente, porque... apesar de ser uma continuação, as pessoas realmente vão acreditar nisso. Vai viralizar, vai virar uma teoria do TikTok. Ele termina meio que com um arco de redenção também pro namorado. Então ele dá um finalzinho assim de... o namorado percebeu que ele tá atrasando a namorada e ele vai precisar dar um espaço dela, né? Então tem toda essa questão. Pô, e aqui o namorado é muito mais babaca do que no Diabo Veste Prada. Eu acho que lá ele é babaques, assim, ele é babaquinho lá no Diabo Veste Prada. Não é como se ele fosse, assim, a maior maravilha da humanidade também, né? Eu só acho que ele não tá tão errado quanto pinta hoje em dia, né? Mas eu acho esse aqui pior. Cara, mas, ó, meu gosto pessoal, eu gosto mais do Senhor Estagiário como filme, assim. Eu sei que o Diabo Veste Prada, ele tem sua importância, né? E se tornou esse clássico contemporâneo aí. E vem sendo discutido até hoje, é um ótimo filme. Mas, cara, o Senhor Estagiário, eu fui assistir esse filme tão sem pretensão nenhuma, assim, só porque eu sou tão fã do Robert De Niro que até as comédias ruins que ele faz, eu assisto tudo. Até o Jackass com o Zac Efron, você gostou?
Até aquele lá eu assisti, mas esse já não dá pra falar. Gostou é forte já, né? Gostou é forte. Não vamos brincar com essa palavra, né? E é um vovô, chama um vovô, não sei o que lá. Não vou lembrar. Você é vovô do barulho? Algo que você lembra, você é uma porra assim. É um negócio né? muito Sessão da Tarde. Vovô muito louco. Enfim, mas... Inclusive, um senhor estagiário, se a gente procurar em alguns streamings que ele tá aí, ele tá com o título de O Estagiário, não sei porquê. Acho que traduziram literal lá e ficou assim. Cara, eu fui assistir esse filme sem pretensão nenhuma, só porque tinha o Robert De Niro, a Anne Hathaway também, que eu adoro, eu assisto tudo que ela tá. Eu adorei esse filme. Pra mim, ele é esse filme aqui e mais um outro que não tá na lista, mas que eu vou recomendar, que chama A Noite do Jogo. Mas essas são duas das minhas comédias favoritas, assim, dos últimos anos. E esse choque geracional é muito bem trabalhado no filme, dessa coisa dele... Ah, beleza, ele tá meio que ele procurando algo pra fazer, né? Acaba pegando esse estágio, vai pra lá... E aí, não é só essa questão da paciência, mas a gente tem um choque ali muito de como a nossa geração se relaciona com o trabalho e como as gerações passadas se relacionavam, né? Então ele tem muito aquela coisa assim, ó, o certo é certo, o errado é errado, ó, eu tenho que chegar mais cedo, sair mais tarde, e é isso, eu vou fazer isso, porque é assim que eu vou ser um bom funcionário. Ele tem na cabeça dele, assim, essas regras da vida que ele tem que levar com ele, pra ele tá tudo bem, é assim que funciona. E ele vê todo mundo ali muito louco, não, porque não é assim, tudo bagunçado, e ele vai trazendo esse choque, né, de gerações, meio que ele vai trazendo uma visão diferente para as pessoas ali desse ambiente de trabalho. Fala, ó, pode ser mais leve, se organiza aí, relaxa. E nesse sentido ele é muito legal, assim, pra falar sobre a retidão do trabalho, né, desse cara de outra geração, mas também sobre a pressa da juventude, né? É um filme, nesse sentido, até bem velhinho, assim, bem boomer, né? Mas fala sobre a pressa da juventude em querer trabalhar, é uma coisa meio assim... Também tem uma vibe meio... Ó, Karl Marx de novo. Também tem uma vibe meio... Ah, coitadinho do startupeiro, meu Deus, ele trabalha muito, não tem tempo pra vida pessoal. Mas tudo bem, Anne Hathaway a gente perdoa em qualquer momento. Mas assim, ele é legal, né? Já que a gente tá falando hoje sobre trabalho, né? Sobre como ele lida com essas dinâmicas de trabalho, né? Sobre como essas diferenças são muito grandes e ao mesmo tempo que ele respeita os jovens que estão ali trabalhando e tal, de certa maneira, ele quer ajudar esses jovens, não tipo assim, pra botar no caminho correto, na direção, mas assim, ajudar eles a entender como é o trabalho, mas também como é a vida, né? As maluquices que eles fazem lá, ele vai junto pra tentar resolver as arestas, ou dar umas ideias absurdas de invadir uma casa de alguém, ou então ele tá lá, eu gosto como o filme, assim, ele ensaia o De Niro com a Anne Hathaway de alguma maneira, o que não deveria funcionar, não funciona, e ele foge desse rumo, sabe? Tipo assim, ó, não, é uma figura paterna mesmo, nada a ver, vamos vazar daqui, não tem nada a explorar aqui. Como ele enxerga ela, como assim, ele tá proteger ela na altura da vida que ele tá, é proteger o legado, né, por conta, enfim, o filme, pra quem não assistiu ainda, existe um motivo pelo qual ele tá trabalhando lá, tem a ver com o lugar, principalmente. Então, assim, como ele se amarra nessa questão de, olha, eu tô meio que passando bastão, e vou fazer isso aqui pra me manter ativo, pra não ter que pensar nos problemas que eu não quero pensar, mas ao mesmo tempo é uma passagem de bastão. Isso aqui foi muito significativo pra mim, e também tem a ver com essa ideia de ele construiu, ele se sentia parte daquilo ali, ele se sentiu sem poder quando aquilo ali acabou, e aí ele tentou se conectar àquilo de alguma maneira. Existe uma coisa agridoce nessa situação, né, porque ele tá num momento muito triste da vida, e aí ele tá se apegando àquilo, ao trabalho que já foi e tal, e a passar bastão para a próxima geração e fazer com que a próxima geração não lide com o trabalho de forma tão direta quanto ele lidou, sabe? Entender o equilíbrio entre o trabalho e a vida, respeitar o que tem que ser respeitado e tal. É bem legal, assim, a mensagem é bem bonitinha e não parecia que ia ser quando a gente via pôster ou imaginava o que seria o filme. E assim, considerando que toda vez que o De Niro faz comédia, geralmente é jogar uma moeda pro alto, atirar na moeda e pôr fogo nela e ver se sobra alguma coisa, porque tipo assim, é completamente ao acaso. E eu acho que esse foi um bom acaso, foi um bom acerto, assim. E se fosse pra escolher um ambiente de trabalho, aquele seria o meu escolhido, porque eu acho mas que todos sem os nossos sombra de dúvida. De todos os nossos filmes aqui que a gente tá comentando, eu acho que esse tem o ambiente de trabalho mais descolado, mais legal. Sim.
E eu já sei definitivamente qual é o que eu não vou escolher de jeito nenhum. Exato, Isso vai ficar pro final. Cara, sem falar que trabalhar com velhinho igual... Cara, o De Niro nesse filme, ele faz o Ben, que é o velhinho, o idoso, mais gente boa, mais legal que você vai ver na história do cinema, que é fora da realidade. Não existe esse idoso. Exatamente, é porque no filme ninguém pergunta em que ele votou, senão ia dar errado. Assim. Geralmente o idoso, ele é apressado, né? Ele é a pessoa... É uma... ironia, né, da vida. Que geralmente é a pessoa que mais tem tempo, que está com mais pressa. Enfim. Hollywood idealiza o idoso. Esse não é o idoso real. Eu quero a representatividade idosa. Cara, mas eu acho que o filme acerta em tudo isso. O filme ele consegue ser engraçado, divertido, consegue trabalhar bem os dramas dos personagens. Porque eu acho que os personagens são bem aprofundados aqui. O personagem da Anne Hathaway, o personagem do De Niro, que é o Ben. Você consegue entender os motivos de cada um tá fazendo o que eles estão fazendo, e a relação deles vai crescendo, né? Essa relação paterna que eles vão desenvolvendo. E ao mesmo tempo o filme consegue trabalhar bem essa relação geracional aí do ambiente de trabalho. Pra mim esse filme ele acerta em tudo, assim, a mensagem é bonita e é isso. Ó, só um asterisco aqui, Dirty Grandpa, seria tipo o vovô escuro, vovô sujo, sabe? O vovô, né, politicamente incorreto, sei lá, falta uma outra palavra. No Brasil o filme ficou tirando o atraso. Robert... Robert De Niro e Zac Efron no filme Vovô Sujo. Legal, muito bom, muito bom. Em Portugal o filme chama O Avô Muito à Frente. Sem falar que esse filme aqui é um projeto muito pessoal do De Niro, que assim como o Ben, o idoso do filme, o De Niro também não para de trabalhar, né? Ele não se aposenta. Tem que pagar as contas, né? Não para de divorciar, difícil. Não para de fazer filho. Agora nós temos um bloco de transição. Nós temos a comediona e aí a gente tem a comédia dramática. E aí depois a gente vai pro bloco dramático de verdade. Vamos falar sobre Quero Matar Meu Chefe, de 2011. E vamos falar também sobre A Vida Secreta de Walter Mitty, de 2013. A Vida Secreta de Walter Mitty é protagonizado e dirigido pelo Ben Stiller. Quero Matar Meu Chefe é dirigido pelo Seth Gordon, que tem na carreira uma lista de atrocidades que eu não vou nem falar pra vocês. Só pra ter uma ideia, ele é o produtor de Pixels. Então, assim, a gente já pega a lista e já fica... Será? Meu Deus do céu. Mas, enfim, Quero Matar Meu Chefe... o título já diz, né? A gente tem aqui 3 amigos que têm chefes péssimos, cada um pior que o outro. É assédio sexual, é assédio moral, é assédio psicológico, se é que isso existe. Até que eles estão cansados, putos da vida com isso, e decidem contratar um hitman para matar os seus respectivos chefes. E, na verdade, a gente descobre, no fim das contas, que o pior chefe era o Kevin Spacey, né? Porque... Quem diria? É a metalinguagem, é a vida imitando a vida imitando a arte. Vocês estão percebendo que a gente tá pegando os filmes que vão se linkando, né? A gente pensa uma vida real de quem está envolvido. Não é como se a gente tivesse feito a pauta há 10 minutos atrás, gente. A gente pensa em tudo. Cada detalhe. E esse filme é protagonizado pelo Jason Bateman e pelo Jason Sudeikis, que é o nosso querido Ted Lasso, e o Jason Bateman é o nosso querido tio do Arrested Development, que eu não lembro o nome, e também protagonista de A Noite do Jogo. Ó, mais uma menção. Daqui a pouco, toda vez que a gente falar da Noite do Jogo hoje, alguém vai ter que virar um shot, pessoa que estiver ouvindo. E assim, com o Jason Bateman e o Jason Sudeikis, é a mesma coisa ali do De Niro com as comédias. Você joga a moeda pro alto, atira nela, põe fogo e vê o que vai sair lá, porque pode sair uma enorme merda e pode sair um baita de um filme. O Quero Matar Meu Chefe, pra mim, ele tá na mesma linha do Senhor Estagiário. Ele é a linha do... Eu não esperava que esse filme fosse ser engraçado como foi. Porque ele tem a maior cara do mundo de comédia pastelão, escrota. Ele também tem aquela coisa de retrato do seu tempo. Ele tem algumas piadinhas que envelheceram mal a beça. Mas, de modo geral,
é um filme surpreendentemente divertido. Eu lembro de ter gostado bastante dele à época, assim, porque fiquei surpreso com o tom do humor. Eu não sou muito fã de toilet humor, né? Esse humor escatológico de American Pie da vida, assim. Então toda comédia que a gente vai pegar mainstream dos Estados Unidos, a gente fica meio com o pé atrás, né? O que será que vai vir aqui, né? E esse foi um filme que eu lembro de ter achado interessante, assim, de ter ficado surpreso com o fato de ter gostado dele. E ele, eu não preciso explicar quais são os motivos de ele estar na nossa lista de Dia do Trabalhador, né? Lucas, fala um pouquinho aí sobre o Quero Matar Meu Chefe. Pra começar, a ideia desse filme já é genial, né? Ele pega essa temática, né? Essa coisa de que todo, nossa, meu chefe, todas aquelas pessoas que sempre estão reclamando do chefe, aquela relação ruim com o chefe, né? E leva a enésima potência, assim, né? Tipo, tá, e se a gente contratasse alguém pra realmente dar cabo do chefe? Vamos... O que ia virar? E, cara, o elenco desse filme é perfeito. O elenco desse filme... Eu acho que das comédias aqui que a gente citou até agora, ele não tá entre as minhas favoritas, assim. Mas, cara, ele tem uns momentos, assim... Eu acho que ele dá certo bons. Justamente por causa do elenco, né, amigo? Além do Jason Bateman e do Jason Sudeikis, a gente tem Jennifer Aniston, tem Colin Farrell, e com todos os asteriscos do mundo, tem o Kevin Spacey, que era um grande ator. Tem, né? Até a Megan. Esposa tem até dos Suits. É verdade, tem a Meghan Markle, esposa do ex-príncipe, ex-princesa, ex-duquesa, princesa, sei lá como é que funciona essa bosta. Mas assim, é isso aí, né? É, cara, e enfim, eu gosto muito da ideia desse filme, gosto muito do elenco, eu acho que ele funciona muito pelo elenco e por como eles abordam essa temática de levar a esse ponto, assim, né? Como seria se as pessoas tomassem essa decisão de fazer o que eles fazem ali. E o filme tem muitos momentos, eu acho que também ele tem umas coisinhas ali que envelhecem mal e tudo, mas eu acho que toda comédia sofre um pouco disso, assim, no geral, né? São poucas as que conseguem sustentar por muitos anos, assim, porque o humor muda muito, né, ao longo dos anos. Mas, no geral, ele não entra, assim, nas minhas favoritas, mas eu acho ele bem executado pela ideia e pelo elenco, assim. É, Colin Farrell, Kevin Spacey e Jennifer Aniston como os vilões do seu filme. E assim, a melhor coisa desse filme, disparada, é a entrada do Jamie Foxx, porque eles falam sobre matar os chefes de brincadeira, né? Tudo começa como uma brincadeira. Até que um deles chega lá e fala, contratei aqui um hitman, chamei o cara, vamos atrás. E assim, gente, eu vou estragar o filme pra vocês, porque, gente, é um comedião, pelo amor de Deus. Mas o que acontece? Aí chega um dos caras que leva a sério e eles vão conversar com o Jamie Foxx, que é um hitman. E aí opa, peraí, como assim? Não vamos dar pra trás e tal. Aí chega, aí eles têm mais um dia merda e decidem, não, vambora, vamos fazer. E aí eles ficam naquele medo de a coisa dar errado, vai dar certo, e o Jamie Foxx é aquele personagem mauzão, aquele cara, o estereótipo do vilãozão, do matador de aluguel e não sei o quê. E no fim das contas ele nem é matador de aluguel coisa nenhuma. E aí tá todo mundo fudido, porque o que a gente descobre? Que o psicopata do Kevin Spacey é também um psicopata no filme, olha que maravilha. Então o filme tem todas essas viradas de dúvida, ele não é... Eu acho que o que eu gostei nele é que ele não brinca com um negócio de ser inverossímil, sabe? Ele põe aquela situação do tipo, 3 bocós que estão brincando sobre mandar matar os chefes, e aí eles se veem envolvidos com uma coisa que não tinha nada a ver com o que eles pensavam. Não é uma coisa meio pastelona, é uma coisa meio, opa, e agora? Cara, nossa, será que nós vamos fazer isso mesmo? Que loucura! E aí o filme vai degringolando, e aí vira uma coisa, e tem aquela coisa meio sequestro, meio não sei o que, assim, que, de novo, me lembra muito a Noite do Jogo nesse contexto, sabe? Ele vai ficando meio alucinado, mas ele nunca solta a mão pro humor escatológico, pro humor bocozão, Adam Sandler da vida, sabe? Ele meio que leva a sério as suas travessuras, as suas viradas, as suas viagens, assim. Eu acho que esse é um bom ponto pra ele. E o jeito que eles constroem todos os chefes também eu gosto muito, cara, porque eles são muito babaca, ou então eles estão assediando assim, os funcionários de um jeito muito descarado, assim. E ao mesmo tempo construído umas situações muito constrangedoras, assim, aquele humor bem... O Ben Stiller e o que a gente vai falar logo mais, o Ben Stiller e o Jason Bateman, eles são muito bons nesse tipo de humor, né? Daquele cara que tá numa situação constrangedora, sabe? Eu acho que todos os chefes, assim, tem... Principalmente o arco da Jennifer Aniston, né? Passa muito por isso. Não, e, bom, já que a gente tá falando de um filme que no original chama Chefes Horríveis, Horrible Bosses, vamos fazer aqui a conexão com The Secret Life of Walter Mitty, A Vida Secreta de Walter Mitty, que é um filme que tem duplo significado no título quando você vai ver a empresa. É um filme que não esconde a metalinguagem dele, né? O cara literalmente trabalha numa empresa que chama Vida. Então...
Então, assim, pra vocês de Rio Verde, aí não confundir com academia, life, tá? É outra vida, é outra coisa. Bom, aí a gente tem aqui o Walter Mitty que tá... Você pega aquele padrão típico que, curiosamente, a gente vai ver de certo modo em Ruptura, né? Eu acho que esse é um paralelo que a gente vai fazer muito aqui, até porque o Ben Stiller é o chefão de Ruptura, né? E é engraçado, porque quem curtiu Ruptura tem que esbarrar no Walter Mitty, porque você vê muitas ideias brotando ali no Walter Mitty que acabam parando em Ruptura. Você vê também Adam Scott, que vai parar em Ruptura também, que também é um ponto importante, mas aqui radicalmente diferente, né? Então, esse é um filme muito... O filme que ele me lembrou demais foi o Na Natureza Selvagem. Caralho, eu ia até por falar, causa total. do... Eu acho que até o fato do Champagne estar envolvido pesa muito nisso, porque o Champagne é o diretor de Na Natureza Selvagem, e eu acho que o Ben Stiller considerou isso na escalação do Champagne pra fazer uma pontinha nesse filme, por falar assim, olha, esse é o paralelo que eu tô procurando aqui. Então, se vocês já viram Na Natureza Selvagem, vocês já devem saber que A Vida Secreta de Walter Mitty não é uma comédia tradicional. Inclusive, eu não gosto muito do humor dela de modo geral, assim. Eu fico, tá, ok, é um humor, sabe, haha, meio engraçadinho, mas ele pega tantos tópicos sobre o que é encarar a vida e como é viver e como é ter determinadas aventuras, e ele vai tendo uma coisa meio estapafúrdia assim, mas que é muito crível, porque ela é muito, sei lá, não sei se é porque o lugar que ele tá é muito bonito e aí a gente fica se imaginando na pele dele e tal, mas a gente tem aqui um cara que trabalha no porão de uma empresa chamada Vida. Ele trabalha lá há uns 14 anos, eu acho que é isso, 14 ou 16 anos, e aí a empresa tá sendo vendida pra uma outra empresa, vai ter um monte de demissões, e o amigo dele, meio amigo dele, fotógrafo, mandou uma foto pra ele, pra ser a capa da última edição impressa da revista Life, porque agora a revista vai ficar online e tal, mas ele perde essa foto. Então ele fica sem saber o que fazer, porque é a última edição, ele não quer perder o emprego e tem aquela coisa toda. E ele é estimulado pela vida a fazer o que ele nunca fez, que é viver. Que é ir atrás desse fotógrafo explorador pelo mundo, tentar descobrir pistas para achar onde ele tá. E nisso ele vai finalmente viver a vida dele, que ele tem postergado por conta da zona de conforto, por conta dos traumas de infância e tudo mais. Então, assim, um filme muito, muito legal, assim, muito bom mesmo. Um filme surpreendentemente bom, porque ele parece que vai pra um rumo quando ele começa. Ele te dá certas expectativas quando ele começa, de uma coisa mais, sabe, jogador número 1, de uma coisa mais, assim, fantasiosa e meio super-heróica, de uma coisa mais bobinha. E ele, de repente, vai pra um rumo completamente diferente, assim, e visualmente um filme muito interessante, né? Gusta, fala um pouquinho aí sobre A Vida Secreta de Walter Mitty e a sua conexão com o trabalho. Eu fiquei triste que o Lucas nunca me indicou esse filme, e aí eu tive que descobrir agora com o tópico de trabalho. Provocou. É, porque... Vontade de tacar a garrafa de cerveja. Eu vou passar é a primeira vez que eu faço isso. Eu tenho o prazer de passar a minha palavra para o Lucas, que, assim, ele é o maior fã desse filme. Eu acho que se fosse para elencar 3 filmes da vida dele, com certeza esse estaria. Eu vou fazer as honras para ele poder comentar em cima do que o Luiz falou e depois eu fecho pra falar minhas impressões. No tema trabalho, você tá atropelando as decisões do host. Não, tá passando pra frente. Na verdade, eu tô delegando. Vem aí. Inclusive, ele tá lá nos meus 4 favoritos do Letterboxd atualmente, né? Que esses 4 favoritos vão mudando, né? Ao longo dos anos aí. Enfim, eu adoro esse filme. Eu assisti ele 2 vezes. Na segunda vez foi melhor ainda, que foi pegando alguns detalhes. E na primeira, eu gostei dele justamente por vários pontos que o Luiz falou, que ele me surpreendeu muito. Ele foi um filme que eu fui assistir depois de ter visto Ruptura. Eu já tinha visto vários comentários dele, tinha vontade de ver o filme. Ele entrou acho que na Star Plus. E se você gosta de Ruptura, tem a direção do Ben Stiller ali. A fotografia, tem muita coisa que depois a gente vê em Ruptura que é muito parecida, assim. Se você já acha bonita, se você já gosta dos enquadramentos, das cores, tá tudo ali. Em Walter Mitty, ele já faz isso. E o filme é muito bonito. O filme é visualmente... Eu adoro a trilha sonora desse filme aqui. Pra mim é perfeita. Encaixa, assim, como uma luva em todas as cenas que ele insere uma música. Tudo conversa muito bem ali. O visual do filme, a trilha. E ele tem... Esse é um filme que ele começa querendo ser uma comédiazinha ali, mas ele vai pra uma pegada mais contemplativa, assim, cara, que deixa o filme com um aspecto mais profundo, assim. Ele consegue trabalhar com uma certa profundidade, assim, os temas que ele quer,
que você fica até meio reflexivo, assim. É um filme que, primeira vez que eu assisti, fiquei olhando pra TV, assim, uns 2 minutos, falei, pô, não esperava isso desse filme, sabe? O humor dele, realmente, eu também não acho lá essas coisas. Apesar de ele ser um dos meus filmes favoritos, ele é um filme que, por exemplo, eu não dou uma risada com ele. Nem uma cena de comédia, eu não dou uma risada. Porque, realmente, é um negócio E ele de vergonha tenta, alheia. né? Esse é um problema, assim. Ele tenta, no começo. Ele faz isso mais no começo, só que eu acho que ele vai percebendo que ele vai se tornando mais um drama, uma coisa mais séria. E tem essa pegada metalinguística, e ele vai brincando muito com o visual do filme, se aprofundando ali no personagem do Ben Stiller, que ele vai deixando esse humor mais de lado ali. E a gente tá falando de trabalho, né? E esse filme trata muito dessa questão do Ben Stiller. Ele faz um cara que ele tá ali naquele emprego a vida inteira, você vai descobrindo ao longo do filme que ele abandonou várias coisas que ele queria fazer na vida, tudo que ele achava que ele ia se tornar, ele foi deixando de lado, e aí a gente vai entendendo ao longo do filme por quê, né? E ele foi parar nesse emprego, e ele sai assim, e justamente um erro que ele acha que ele cometeu nesse emprego dele é a motivação principal para ele fazer tudo que ele deixou de fazer. Para ele começar a viver, sair do escritório e ver a vida de outra maneira. E o filme vai te levando muito para esse lado, né? De ver o mundo, começar a perceber o que ele estava perdendo ali nesse emprego dele. E não do ponto de que o emprego dele era ruim e prejudicava ele, mas do ponto de que às vezes é bom você parar para viver também, não só ficar bitolado ali no seu trabalho, porque algumas coisas te levaram a isso e você achou que a vida era só isso. E o filme consegue trabalhar essa temática assim muito bem, cara. E o Ben Stiller, ele tá... Porque o Ben Stiller a gente é acostumado, né, a assistir ele. Eu mencionei... Zoolander. Que ele faz... Zoolander. O Zoolander dirige esse filme. A gente vê ele muito, o Ben Stiller no... Entrando numa fria maior ainda? Entrando numa fria. Entrando numa fria maior ainda, entrando numa fria outra vez maior do que a outra. Exatamente. É igual o 11 Homens, o Segredo, 12 Homens e Outro Segredo. É nessa linha aí, os anos 2000 tinha disso. E o Ben Stiller é o cara que ele vem dessas comédias constrangedoras, né? Que ele é sempre o cara que tudo vai dando errado pra ele, e ele faz essas comédias. E aqui a gente vê ele num papel mais... que tem essa pegada um pouquinho engraçada ali no começo, mas que... ele é um personagem mais sério, ele é um personagem mais... ele consegue sustentar o drama do personagem assim, ao longo do filme. Esse comentário do Luiz de que esse filme é o Into the Wild casou, assim, serviu como uma luva, porque eu tava com essa impressão durante o filme todo. Ele tem essa pegada meio descoberta, né? Jornada da descoberta interior, questionamento da rotina. A gente fala muito sobre filmes dos anos 2000 que tratam sobre esse tema, e esse filme aqui um pouco acaba reforçando essa ideia. Tanto é que ele tem até uma temática óbvia, que é a transformação, a mudança do offline para o online, né? A revista, ela tá passando por um downsizing, como é que é o nome? Um layoff. Como é que é o nome dessas paradas? Demissão em massa, né? Demissão em massa. Dá um nome gringo pra falar coisa ruim, né? Demissão em massa, exato. Só linkando, e é engraçado que o paralelo que o filme faz com isso em relação à empresa e o personagem, e o Walter Mitty, é justamente ele faz o contrário na vida dele, né? Ele meio que vai pro offline, ele começa a sair da bolha dele, ver a vida de outra forma, começar a viver as coisas assim, com tato, presencialmente e tudo mais. Exato, o que a revista tá passando, ele vai pelo oposto para poder fazer a descoberta pessoal dele, e é totalmente Into the Wild, porque ele sai ali a primeira meia hora do filme é super ambiente corporativo, espelhos e ACMs, vidraças, aquela coisa assim meio pesada, né, aquela estética business mesmo, fontes de cidades grandes, enquanto pessoas passam o tempo todo fazendo ruídos, barulho de gente conversando. E aí depois da primeira meia hora o filme fica calmo, você vai para ambientes mais bucólicos, né? Ele vai para Groenlândia, ele vai para Islândia, ele vai viajando para lugares assim mais ermos, e ele vai fazendo essa descoberta interna. E eu acho muito legal como o filme não deixa de vincular ao que ele está passando lá na empresa. Ele sempre volta ao ponto que ele quer provar. Ele não se distancia do começo, né? Então isso é muito legal, porque ele faz viagens que vão transformando a vida dele, mas sempre conectado com a profissão dele que ele tinha ali. Então ele revelava fotos para essa revista que chama Life. E aí o dilema dele, o conflito dele é todo em cima disso, que ele revela as fotos, mas não vive as fotos. Ele tá ali o tempo todo dentro de um buraco, dentro da escada do Harry Potter, né, preso, todo mundo falando mal dele, mas ele não vive a vida, ele não passa por momentos de transformação, e como o Lucas mesmo falou, sobre o tato, né, sobre conhecer, olhar as coisas que estão no mundo.
E aí ele passa esse ideal de que para você fazer uma descoberta, você precisa sair dessa zona de conforto e visitar outros lugares, mais que tem em Into the Wild, e que eu acho um pouco problemática também às vezes, tá? Porque é como se fosse uma descoberta muito única, assim, do ser humano, e que poucas pessoas têm a oportunidade de passar por aquilo e tudo mais. Ele tem esse ar meio, tipo assim, poucas pessoas conseguem ter o mesmo olhar do que o Sean O'Connell. E aí, eu acho que ele passa um pouco por esse vislumbre, assim, de, nossa, eu posso ser alguém melhor do que todo mundo que tá aqui e tal. Essa meio que... esse toque da transcendência, assim, né? Eu vou conseguir ver o que ninguém aqui nessa empresa enxerga, porque eu vou acessar a natureza, eu vou acessar... E tem lá Into the Wild isso, e ele morre pela boca mesmo, né? O Into the Wild é literalmente isso, assim, ele foi muito beber nessa fonte e acabou... se dando mal. E aqui em Walter Mitty acontece o oposto, né? Ele consegue sair daquela zona de conforto dele, ele vai visitar a natureza, mas aí ele tem aquela percepção de que ele precisa juntar as duas vidas, ele precisa entender que o contato que ele tinha ali com a fotografia foi único e foi só ele conseguia fazer aquilo. Então, pra mim, ele quase chega no problema de Into the Wild, assim, de ser um filme que vai tocar um ambiente muito de... essa coisa de endeusar a natureza, assim, por endeusar, por não, sabe, sair demais do que é terreno e ir lá pra natureza. E ele não, ele volta para as relações que ele estava cultivando, ele volta pro menino que tem o skate, ele vai voltando e tipo assim, olha, eu trago todas as minhas outras experiências pra minha realidade. Ele fecha um ciclo perfeito, assim, o filme... ele tem um roteiro muito ideal, assim, nesse sentido. É justamente esse o ponto que eu queria chegar. Você chegou no ponto perfeito, assim, quando vocês compararam com Into the Wild, é justamente isso, cara. O filme, ele lembra muito Into the Wild, mas pra mim ele é muito melhor executado, assim. E não só porque, beleza, Into the Wild é baseado na história do cara que fez o que fez. A questão não é a decisão dos personagens. Eu acho ele, como filme, melhor executado e o que ele faz com o roteiro nessa virada e tudo mais, pra onde o roteiro vai levando o personagem e como ele casa com todas as outras coisas do filme, assim, eu acho ele melhor executado. Mas esses elementos, né, que fazem ele ser parecido com Into the Wild, na verdade, eles acrescentam ao personagem, né? É o que o Gusta disse, tipo, ele vai mudando e trazendo a temática do trabalho, a realidade dele, ele vai trazendo aquelas coisas ali de volta para a realidade dele. Ele não usa aquilo para fugir da realidade. E eu acho que o filme, ele consegue casar isso muito bem com a mensagem que ele quer passar e com a execução dentro do roteiro, assim, de, olha, esse cara, ele tá descobrindo que ele pode viver, sair da bolha que ele tava, sair do trabalho dele, sair daquele ambiente corporativo e ver o que ele só via pela lente da câmera de outra pessoa dentro de um cubículo no trabalho. Ele via muita coisa ali do mundo, mas tudo através das revelações das fotos, e agora ele tá vivendo aquilo. E isso vai mostrando um outro lado da vida pro personagem, meio que abrindo a cabeça e mostrando, olha, cara, você não precisa ser assim, não é porque você passou por esses traumas que você precisa se fechar para a vida e tudo mais, para suas experiências. E essas experiências podem te moldar e te agregar, né? O personagem, ele vai se tornando ele começa de um jeito e termina de outro, né? Quando ele vai passando por essas experiências, e ele não simplesmente abandona tudo e vai pro mato igual Into the Wild. Eu tenho uma coisinha só pra falar mal desse filme, que não é nem mal, mas eu acho a Kristen Wiig tão básica nesse filme. Eu acho ela, tipo assim... eu gosto dela. Não faz mais, não faz menos. Eu gosto muito da Kristen Wiig, e por isso eu concordo um pouco com o Gusta. Eu acho o personagem meio qualquer coisa, assim. Ela é meio básica, assim, mas eu acho também que ela também cumpre um papel em ser muito básica ali, porque ela é uma pessoa que ele não conhece direito, ele jamais poderia explorar uma relação com ela do jeito que ele era. Então, ele tem uma visão muito idealizada dela quando ele tá sonhando acordado, ele quer ser um herói pra ela, ele quer ser aquela figura que ela vai admirar quando ele é um explorador espanhol no sonho dele, porque ele ouve ela falar alguma coisa assim numa conversa de cozinha de escritório, sabe? E aí ele vem vestido na cabeça dele de explorador espanhol, imaginando que nunca é. Ele tem uma visão idealizada dela,
que só vai se desfazer depois que ele aprende a viver, né? Não é só que ele ganha confiança suficiente pra falar com ela depois, é porque falar com ela depois faz parte de uma coisa mais básica pra ele, assim, também. Ele só poderia começar a se encontrar com essa pessoa e viver de verdade com essa pessoa sem puxar essa pessoa pra baixo, depois que ele se entendesse, depois que ele começasse a viver. Então, é uma jornada de autoafirmação muito clara, muito clara, tipo assim, literalmente, porque o filme não se esconde de deixar isso escrito na sua cara, né? Ele escreve no asfalto, ele escreve no céu, ele fala tudo que você precisa saber. Legal. Sim, estilisticamente é muito interessante e muito legal como ele vai ficando, não é nem sério, ele vai ficando muito... A gente vai adquirindo muito carinho por ele, pela história que ele tá contando, assim, sabe? Você vai ficando muito envolvido por ela, porque é aquela coisa do filme legal, do filme que faz você se sentir bem, né? Você vai acompanhando uma jornada que vai fazendo você se sentir bem durante ela, e é muito bom quando o filme aborda nesse tipo de situação. Acontece a mesma ideia do Into the Wild por muito tempo e tal, só que eu acho que o próprio Into the Wild, ele demora mais pra fazer isso. Eu acho que ele tem uma hora muito lerda ali, em que ele tem dificuldade de se encontrar enquanto filme, enquanto contação de história, e aí depois ele engrena, sabe? Ele te demanda muito mais. Esse filme aqui, ele vai te direcionando pro lado errado, sabe? Você imagina uma coisa e aí ele vai pra outra, e ele vai mostrando que você só sonha acordado se você não viver. Assim que você começar a viver, se entender, você vai parar de sonhar acordado, você vai viver a vida de verdade, deixar o que não foi feito, deixar o imaginário e realmente fazê-lo. Só que no filme não vai passar pelo teste da verdade, né? Ele funciona como mensagem. É lógico, assim, pra fazer o que ele faz, você precisa ter uma... Pra você fazer o que ele faz, você precisa ter uma quantidade de dinheiro infinita, e é uma versão muito americanizada, American Dream, de realização pessoal, sabe? Mas o filme não perde por causa disso. A gente precisa entender ele dentro do contexto e passar aquele pano pra essa lógica da possibilidade de ser feito ou não. Ele é um filme mais de autoafirmação, quase meio de autoajuda nesse sentido, mas não queria usar o termo autoajuda pra não dar uma conotação negativa. O filme é uma experiência muito legal de acompanhar e é muito positiva, e você sai dele feliz, leve, assim, você fala, poxa, nossa, que legal, é tanta coisa assim acontecendo, tanta coisa legal acontecendo, que simplesmente por ele ter coragem de se arriscar, de se aventurar, que eu acho que vale a pena, assim. Esse é o bloco choradeira, o bloco triste, o bloco emoções, para falar sobre trabalho. A gente vai falar sobre Dias Perfeitos, do Wim Wenders, filme que tava aí na lista do Oscar, do último Oscar de 2024, entre os favoritos, só que tínhamos um problema que era a obviedade de Zona de Interesse ganhar o Oscar. E no Dias Perfeitos a gente acompanha um zelador de banheiro público em Tóquio, e a gente realmente acompanha ele, né? Porque o que a gente segue no filme é a rotina dele e como ele tá realizado por uma rotina que seria um saco pra qualquer outra pessoa vendo ali. Você vai entendendo como os dias desse cara funcionam e como ele encara a vida, e você vai acompanhando aquilo. Em certa maneira é o oposto do Walter Mitty, né? É um cara que tem um trabalho X ali e que ele consegue encontrar a alegria na sua rotina, diferentemente do quebrar a sua rotina e viver pra fora e tal. Ele é um filme que tem uma outra abordagem, né, Gusto? Definitivamente. Ele é um filme muito de cotidiano, né? Você acompanha muito essa rotina do nosso personagem principal, que é o Hirayama, e a gente vai pegando as pequenezas da vida ali com ele. Ele é um senhorzinho que já está muito acostumado com a rotina dele, com o trabalho dele. Ele limpa os banheiros públicos, e é muito legal que os banheiros públicos do Japão, de Tóquio, são extremamente tecnológicos. É do jeito que você imagina que Tóquio é, porque é muito legal como eles abusam da estrutura, da arquitetura, e é tudo... Alguns são tecnológicos demais, alguns se aproveitam da arquitetura mais tradicional do Japão para poder fazer uma estrutura interna mais clássica, mais sauna, mais pedra, mais, sabe? Cara, é muito doido como, além de ser um filme sobre a realidade de um trabalhador, é também
um registro sobre os banheiros de Tóquio. Parece ser besteira, mas tipo... Documentário. É meio documental. Ele tem uma pegada meio documental. E você fala assim, cara, eu estou amando um filme sobre banheiros. E agora? Como que eu vou explicar isso pro meu pai, sabe? Pra minha mãe? Você recomendando o filme pras pessoas. Gente, assista. Pai, tem esse filme aqui, pai. É sobre banheiros, tá? Será que eu criei esse menino pra ele virar um crítico de banheiros? É isso, entendeu? Se você já entrou num banheiro químico, num festival, você vai dar graças a Deus de ver esses banheiros públicos de Tóquio, eu tenho certeza. E aí a gente acompanha não só o trabalho dele, mas a relação dele com as coisas pequenas da vida. E eu acho que essa é a grandiosidade do filme, né? Ele consegue captar... O filme começa com ele acordando. Ele acorda, aí ele faz o café dele em silêncio, ele vai lá, ele ensaboa a louça, volta. É um filme muito contemplativo, né? O Lucas usou esse termo aí agora há pouco. Ele é um termo muito contemplativo sobre a vida de uma pessoa normal, uma pessoa simples. Ele toma banho nos banheiros públicos lá em Tóquio, tipo, ele não tem banheiro na casa dele, então, mais uma vez, confirmando que as casas de Tóquio realmente são muito pequenas, às vezes não tem uma estrutura, não tem banheiro, ele dorme no chão, o colchão dele fica no chão, e ele tem uma relação muito próxima com as músicas que ele ouve e com as músicas que ele vai ouvindo durante, porque ele tem o roteirinho dele, né? Eu preciso ir no banheiro de tal endereço, depois eu vou no outro endereço. Nesse percurso, ele vai ouvindo algumas músicas e o filme também tem uma relação muito próxima com a música. Mais uma vez, também parabéns para a trilha sonora do filme, incrível, impecável. E aos poucos a gente vai conhecendo os personagens. A gente conhece o Takashi, que é um cara super engraçado que trabalha com ele, tipo, meio preguiçoso, meio jovem, meio querendo achar uma namoradinha e tudo mais. Então você vai também acompanhando a história dele com a relação com os colegas de trabalho. Chega uma outra pessoa lá e faz tudo errado. Sabe quando chega o colega de trabalho que faz tudo torto, aí você vai lá e reclama, aí ele vai lá e reclama também. Então tem todas essas coisinhas assim que acontecem no dia a dia e que no final se tornam belas se bem feitas, né? Porque o filme é extremamente bem feito, ele tem todos esses arranjos que eu falei, de trilha sonora, de mostrar arquitetura, de ter uma fotografia muito bonita e mostrar a beleza no que é singelo. Então, no fim das contas, apesar dele ser um cara pobre, um cara que não tem muita coisa a oferecer para a sociedade, né? Além de uma limpeza de um banheiro, porque você fica pensando assim, ele não tem o que oferecer para o mundo, mas olha a quantidade, a riqueza que aquela pessoa tem na vida dela, de referências, de relações, de comportamento, de como ela é centrada e de como ela tem uma rotina que para ela é muito importante. Acaba que o filme traz essa sensação de conforto pra gente, de não ter que sair. É o oposto, talvez, de Walter Mitty. A gente tá assim, ó, relação atrás de... Acho que por isso que eu vejo alguns probleminhas em Walter Mitty nessa coisa do self-made man, do Walter Mitty, das coisas do empreendedor, a procura da felicidade, sabe? Do Smith, uma coisa meio faça você mesmo e conquiste seu espaço, você vai ser muito visto se você se destacar, independente do ramo. Não, o cara ali, ele continua sendo um limpador de banheiro, sabe? Ninguém vai olhar pra ele mesmo. Só que a gente, como espectador, tá olhando. E a beleza do filme é isso. É você olhar pra aquele cara e entender que aquela é a vida dele e a beleza tá ali naquelas pequenas coisas. Por isso, Dias Perfeitos. Porque é um dia atrás do outro, os dias que parecem robóticos, mas em cada um deles ele percebe coisinhas diferentes nas pessoas, seja numa risada, num relacionamento, numa troca de rota que ele precisa fazer, que vai fazer toda a diferença para a felicidade dele. E Dias Perfeitos fala muito sobre esses detalhes, né, que às vezes a gente tá no piloto automático, no trabalho e não presta atenção, né, e o filme olha muito para isso, né, que às vezes são essas coisinhas que vão fazer diferença pro dia daquela pessoa que tá ali só fazendo o trabalho dela, mas que quando ela olha para esses detalhes aí, isso pode mudar alguma coisa ali. Eu queria linkar com o Walter Mitty, porque você fez um comentário aí, cara, que eu acho que o Walter Mitty vai muito na linha contrária, sabe? De, tipo, a procura de felicidade, essa questão do... na linha contrária desse filme e na linha contrária do que você comparou também. Do self-made man, né? Do self-made man. Porque, pra mim, o Walter Mitty, o legal dele tá justamente mostrar um cara que ele não fez nada demais, sabe?
Ele simplesmente tá tentando resolver um trampo do trabalho dele. Ele é um cara lá pão duro que não gasta com nada, pegou as economias dele, foi lá fazer tudo que ele tinha pra essas viagens, tudo que ele tinha pra fazer. E meio que ele tá fazendo tudo isso pra resolver um problema do trabalho e não pra crescer no trabalho. Ele não tá fazendo nada pra, nossa, porque eu quero ficar rico, porque eu quero... O filme não... Ele termina o filme, profissionalmente, ele tá desempregado. Ele não termina o filme. Tá pegando o paycheck dele lá, tudo que né? eu fiz, eu consegui, agora eu vou montar a minha empresa baseada nas minhas experiências. Não, tipo, o filme não vai nessa linha, né? Então eu acho que ele tá tanto na linha contrária do Dias Perfeitos, mas eu não vejo ele como indo nessa linha do Self-Made Man, não. Ele fala, eu acho que eu vejo ele falando muito mais sobre experiências e a gente ter esse tempo, né? Apesar de ter uma rotina de trabalho tão exaustiva e não deixar que a rotina vá levando a gente, ter essas experiências na vida e não... E ele não fala muito sobre essa pessoa que quer conquistar riquezas e nada. Nesse sentido, ele é muito mais da natureza selvagem, né? Muito mais a ideia do abra mão das bobagens da sua vida para viver, porque depois você vai se lembrar do que você viveu. Se você nunca fizer isso, você nunca vai deixar de viver. Então ele é a contramão do Dias Perfeitos em termos de conceito, claro, mas ele também não é um filme tadinho do startupeiro American Dream desse jeito, assim, né? Do jeito que você tá falando. O senhor estagiário é muito mais tadinho do startupeiro do que o Walter Mitty nesse contexto, assim, né? Mas já que o Gusta falou de quartinhos de merda no chão, com colchão no chão, com as coisas, é hora... Editor, que no caso sou eu mesmo, bota Internacional, que agora a gente vai falar sobre Que Horas Ela Volta, protagonizado pela Regina Casé. Esse filme está disponível na Netflix na data de gravação desse episódio. Ele é de 2015, ele é um filme que foi muito bem nos festivais internacionais, particularmente em Berlim, e conta a história da Val, que é uma trabalhadora nordestina que mora na casa dos patrões em São Paulo, trabalha como empregada doméstica há coisa de uma década, alguma coisa assim, e ela trabalha lá pra sustentar, mandar um dinheiro pra filha, que é cuidada por uma outra pessoa, e ela não tem contato com a filha há muitos anos. A filha nunca quis falar com ela, desde muito nova não queria falar com ela, mas de repente a filha dela fala que vai prestar vestibular em São Paulo e vai ficar com ela lá uns dias pra poder prestar o vestibular e ver se passa pra arquitetura e ver como é que vai ser a carreira, e aí ela tem que se reconectar com essa filha, morando na casa dos patrões, e a filha entrando na vida dela de repente, uma filha com a qual ela não tem um contato amoroso nem nada, só um contato de criação financeiro e tal. E, assim, muito obrigado ao Lucas por ter colocado esse filme na lista, porque, assim, a gente vai acabar numa nota desgraçada de triste o nosso episódio, maravilhoso. É bom que a gente deixa ele por último, né? E deixa por último, né? Pra mostrar o trabalho, é isso aí, gente. Tem a realidade. Mostrar a realidade do trabalho. O trabalho, na verdade, é isso. Brasileiro. Tem tudo isso. Então, olha, gente, as pessoas criam conteúdo, se divertindo, mas na verdade... Chegou, acabou a diversão, gente. Acabou a diversão. Começa com o Diabo Veste Prada, que é tipo assim, super alto astral, e o filme, todo mundo gosta, todo mundo Nossa, ter patrão ruim é tão engraçado, né? Nossa, ter patrão exigente é tão engraçado, né? Haha, gente, comédia, humor. Olha, essa Miranda é louca mesmo, crazy. E aí a gente vem aqui pro... Nossa, ter patrão exigente é bem complicado mesmo, né? E aí a gente volta aqui pro Que Horas Ela Volta, que legal, hein? Desgraçada da patroa da Regina Casé, gente. E, assim, é tanta coisa, até porque é Brasil, né? Então, assim, é tanta coisa que... Pra começar com uma crítica, eu tava até falando com o Gusta aqui em off, esse filme, ele tem a sutileza de um elefante numa plantação de morango, né? Ele é muito, pra usar um americanismo, ele é muito on the nose, ele não tá escondendo nada do que ele quer te dizer, mas, eu falei até, esse filme faz Bacurau parecer uma peça de teatro, sei lá, assim, ele é muito óbvio no que ele tá querendo dizer, mas assim, às vezes o óbvio precisa ser dito, né? E aqui a gente vai ter muito carregado nas interpretações, principalmente no trabalho fantástico da Regina Casé. A Regina Casé passou tanto tempo abraçando árvore na TV Cultura, que a gente esqueceu, assim, que ela sabia atuar, né? E que ela atuava bem pra caralho. Ela ficou muito tempo sem fazer nada, assim, do tipo, e ela tá arrebentando aqui nesse filme, é impressionante, mas assim, é um filme sobre classes sociais e sobre a estruturação e a hierarquização das pessoas quando a gente vai falar sobre São Paulo, quando a gente vai falar sobre o Morumbi, quando a gente vai falar sobre essa classe média alta, sobre gente cheia de si, sobre gente que chama os outros, não chama, né,
acha que faz o bem, mas não entende as próprias estruturas do sistema e trata os outros como... E com menos 3 plot twists. E trata os outros como cidadão de segunda classe. O filme é basicamente sobre isso e ele te dá vários choques em determinados momentos, apesar de, assim, infelizmente, na época que a gente vive, a gente já tá muito vacinado contra esse tipo de coisa, a gente já sabe exatamente o que a gente vai receber, a gente já sabe exatamente o que cada personagem vai falar, como é que cada personagem vai interpretar certas coisas. Então, assim, cabe a Anya Muylaer fazer um trabalho muito bom de posicionar a câmera aqui durante o filme para você entender certas dinâmicas de forma muito mais visual do que dita. Ela faz um trabalho excelente de ter uma câmera que ela escolhe, que ela repete muito, inclusive, que é muito significativa, que é a cozinha na qual você só vê um pedaço da sala de jantar. Então, assim, você não é convidado a participar da vida daquela família, assim como a Val não é convidada a participar da vida daquela família. Você tá só do lado errado, do lado pobre, do lado ferrado das coisas. Você só vê a sala de jantar deles numa fresta. Você só acompanha uma fresta da vida daquelas pessoas. Elas são inacessíveis pra você. E ela faz muitas escolhas do tipo, mostrando um retrato muito brutal que a gente conhece muito bem, sabe? Da funcionária que é quase você é da família pra gente, mas tira aqui o prato pra mim, que eu não tenho mão, eu não posso pegar um Guaraná aqui na geladeira. E da normalização desse tipo de comportamento que ela faz também. E aí vem a filha pra quebrar tudo, né? Porque a filha, ela vê exatamente aquela situação como ela é, né? A filha tem uma visão que a mãe é incapaz de ter, porque a mãe vive há muito tempo daquele jeito. Então... brutal, né? Brutal. Vamos acabar o episódio numa nota muito deprimida, mas falando sobre um bom filme, apesar da obviedade, assim, um filme muito legal, muito, muito relevante nas suas escolhas, não é, Gustavo Azevedo? 100%. Porque aqui a gente ficou falando muito sobre trabalhos de escritório, né? Quando a gente pensou na pauta, na hora veio muito essa ideia na nossa cabeça, né? De falar de coisas de escritório para ser óbvio, para ser uma coisa mais tipo assim, é o que todo mundo está fazendo aí, vocês que estão ouvindo o podcast, a maioria está trabalhando no escritório, home office, não sei o que lá, essas coisas de computador, profissionais de TI, de marketing e tudo mais. E aí, assim, esse filme dá uma quebrada porque ele vai conseguir pegar todo mundo, ele vai pegar o opressor e o oprimido, ele te coloca na visão de quem machuca e se você é machucado com essa realidade, ele vai te pegar muito mais, porque ele tem essa tendência, as pessoas que passaram por isso têm esses traumas, o trauma da exclusão, de ter uma mãe empregada e e você não poder falar quem é sua mãe porque a sua mãe é empregada, né? Então vai pegar esse público, porque a Jéssica é essa personagem, ela tem vergonha da mãe. E ela vai pegar também a pessoa que assistia ali, que ela é oprimida. Ela vai pegar a pessoa que trabalha em posições subalternas. E ela também vai pegar o opressor, porque ela vai escancarar na face do opressor o que ele faz, né? Quais são os pontos. Tem várias cenas, assim, icônicas desse filme, que são desoladoras. Por exemplo, a cena do sorvete, que é quando... Primeiro que a Carine Telles está incrível nesse filme. Você falou só da Regina Casé, mas a Carine Telles, ela é a chefe, a patroa, a doutora, nossa, né? Tem que chamar de doutora. A doutora carrasca, chata, que se transveste dessa coisa meio... é da família, né? Como o Luiz está falando. Não, a empregada é de casa, ela faz tudo, ela até dorme aqui, tranquila, ela pode transitar, né? Não tem vergonha Carine dela. Telles, que vale constatar, também está em Bacurau, só porque eu fiz a ponte. No próprio citado, né? E ela tem aquela cena que ela dá uma olhadinha... E ela também é escrota em Bacurau. A própria. Ela dá uma olhadinha no sorvete e o sorvete desceu o nível, né? Ali, o sorvete Häagen-Dazs caro de R$50. Aí ela olha e pergunta, fala assim, olha, esse sorvete aqui é o sorvete do filhinho, do Juninho, tá? Não lembro o nome do menino. Carlinho? Alguma coisa, Fabinho. É algum nome no diminutivo. É um inho. E aí eles falam assim, mas e aí, a empregada vai comer qual sorvete? Não, pega esse aqui. Aí você vê que o pote é barato, que o empregado merece o menor, que merece o mais barato e tudo mais, né? Tem também toda aquela situação condescendente do pai
que acha que tá fazendo uma ação boa, né? Tipo, espiando todos os pecados dele, oferecendo sorvete bom. Então, fica como se fosse também... Cara, tem tantas camadas, porque aí nessa cena mostra, tipo assim, a mulher carrasca, né? O papel da mulher branca, dona da casa... O pai que vem como o espiador dos pecados dessa família branca. Nossa, olha, eu tenho consciência. E a merda acontecendo, e mais a ou roda menos, girando. na verdade, né? Porque... Não, mas é uma coisa meio, tipo assim, eles ficam tentando espiar os pecados, mas no fim das contas nunca dá certo, porque esse filme pega o opressor, mas no fim das contas, se você não parar pra mudar as suas atitudes, você não vai usar esse filme só pra falar assim, nossa, eu tô muito integrado com a realidade, né? Eu sei... como eu sou antenado com as pessoas pobres. Tipo, não, cara, muda a sua atitude, porque é muito retrato do Brasil. Ele é um recorte do Brasil, assim. Se tivesse como emoldurar esse filme, ele ia ser aquela figurinha do livro didático que tem lá a favela e o condomínio. Ele ia ser aquela foto, basicamente, se tivesse como emoldurar. Então, ele tem todas essas camadas, esses subtextos. A cena do perfume, que ela fala... nossa, esse perfume tem um cheiro de básico, né? Um cheiro de pobre. É coisa... Mais uma vez, o Lucas, ele acertando. É o nosso parasita do Brasil. Cara, a melhor definição pra esse filme é um retrato do Brasil mesmo, cara. Ele tem muito esse recorte, ele trabalha muito bem essas camadas, apesar da obviedade dele, né? Que o Luiz começou falando aqui, ele consegue trabalhar o tema muito bem. Ele traz personagens e situações que todo mundo já viu no dia a dia e que às vezes muita gente não parou pra reparar daquela maneira, não viu daquele lado, não viu com aquele olhar. Eu assisti esse filme 2 vezes. A primeira vez que eu vi, eu achava a personagem da Jéssica, eu achava ela um porra, um saco, chata pra caralho. E eu fui assistir a segunda vez, cara, e eu já tive uma outra visão dela. E ela continua sendo chata, porque ela é uma menina nova e tal. Mas eu já vi a personagem de outra maneira, cara. Porque o filme, na verdade, ele tem uma coisa que, quando o diretor faz, eu gosto muito, é de retratar aquela situação sem estar julgando demais os personagens, sabe? E mostrar a situação como ela é. E eu sinto muito isso com a personagem da Jéssica aqui, que a Anna Moylaert, ela não julga a personagem, porque o filme trabalha muito a relação das duas, né? A Jéssica vindo pra cidade, morar com a mãe, e elas não eram próximas, e como a Jéssica lida com a profissão da mãe dela, que é uma empregada doméstica, e o filme trabalha muito a relação das duas. E na segunda vez que eu assisti, cara, eu já vi a personagem da Jéssica com outro olhar, com outra profundidade. Beleza, ela é chata e tudo mais, mas, cara, olha o que ela passou. Olha como é a relação da mãe dela a relação entre ela e a mãe dela foi construída. Olha o choque de realidade, olha o olhar que ela tem com a mãe dela, assim, de tipo, cara, mãe, sai daqui, não faz isso com sua vida e tudo mais. Eu tenho zero a impressão que ela é chata, gente, zero. A Jéssica é a heroína dessa história, a Jéssica... Ela reflete um pouco a gente, né? Essa coisa da gente olhar pro personagem como se ela fosse... a gente não engole porque a gente tem um olhar colonizador, né? Exatamente, tipo assim, ela não pode ser rica. Ela é a pobre chata, ela é a pobre que quer subir na vida. Tipo isso. Eu acho que a ideia de detestar... Eu não tô falando que vocês detestam a Jéssica, não. Mas assim, de modo geral, a ideia de detestar a Jéssica, ela é muito parecida com a ideia de detestar a Skyler em Breaking Bad, sabe? A Jéssica, ela tá prestando o mesmo vestibular do menino. Ela estuda muito mais do que ele, ela é muito mais dedicada do que ele. Então, na cabeça dela, simplesmente não entra ela não estar no quarto de hóspedes. Entende? Como assim? Ela tá ali pra quebrar essa visão. Ela tá ali pra se colocar ali dentro como uma hóspede. Ela não queria estar ali. Ela não fez questão nenhuma de estar ali naquela casa. Ela ficou puta da vida quando ela foi colocada naquela casa. E ela estar ali... E a gente achar ela chata por fazer as coisas que ela faz, e a gente realmente acha, a nossa primeira impressão é de chatice, mas ela não está fazendo nada que nenhuma adolescente de 17, 18 anos no lugar de qualquer outra pessoa faria. Se ela fosse uma amiga do Fabinho ao invés da filha da Val, ela faria exatamente aquelas coisas todas e ninguém falaria nada. Então, o que a Ana tá fazendo aqui é te mostrar, enquanto espectador, como você fica incomodado com aquilo, e no caso, sem te julgar como espectador por ficar incomodado com aquilo. É assim, como a ordem estabelecida, ela tá tão dada, ela tá tão cristalizada na nossa mente, que a gente enxerga as coisas que ela tá fazendo, pelo menos à primeira vista, como intromissão.
A gente enxerga muito parecido com como a mãe dela enxerga. Mas assim, ela não é o problema em momento algum. Ela é assediada dentro da casa, sabe? Ela é tratada como um cachorrinho. Olha, eu vou te levar aqui pra você visitar não sei o quê, pra você visitar não sei o quê, até com que as pessoas se cansem dela, se cansem da presença dela lá. Então, assim, ela é o ponto de disrupção do filme. E o fato de ela soar chata é justamente porque a gente não quer essa conformidade. Porque a gente tem uma visão de que ela é uma invasora naquela casa. Mas ela não é uma invasora dentro daquela casa, ela foi convidada. Ela foi convidada a estar lá. Eles falam, não, pode vir, vai ficar quanto tempo você quiser, não sei o quê. Mas é toda essa ideia de te jogar na cara que é um convite falso. Ela pode ficar aqui considerando que ela fique no lugar de empregada. Ela pode ficar aqui se ela ajudar a mãe dela a limpar a mesa, se ela ajudar, se ela comer o sorvete do pobre, se ela só sentar, se ela comer em pé na hora de tomar café da manhã. Então, assim, ela é a quebra de expectativa. Então é óbvio que a quebra de expectativa vai ser chocante pra gente enquanto espectador, mas ela tá ali pra gente refletir o porquê a gente acha ela chata, sabe? E aí, é muito forte o papel dela, assim, sabe? Poderia até ter ido pra uma atriz um pouco mais expressiva do que ela é, mas tudo bem. Exatamente. Mas eu acho que a Ana Mulher, cara, ela faz isso de uma maneira genial. Eu assistindo o filme pela segunda vez, eu já tive essa outra visão que eu falei pra vocês. De, cara, antes eu via ela como personagem chata e da segunda vez eu já comecei a ver ela ver todas as outras camadas ali que a Ana foi trabalhando com o personagem. E de tudo isso que o Luiz falou, mas eu acho que tem uma coisinha que a gente tem que lembrar, que não é porque as atitudes dela estão certas que a personalidade dela é de ser uma pessoa gente boa. Porque a gente tem várias cenas que se desviam ali do contexto de classe social e que mostra a relação entre mãe e filha. E quando a gente vai para a relação das duas, que não tem ninguém olhando, então só as duas ali, ela tem umas cenas que meu amigo fala assim, minha filha, porque você tá falando assim com sua mãe, calma também. Mas você entende que a menina... sua mãe passou, entenda a sua mãe. A menina não acha que ela é mãe dela. Na cabeça da menina, a Val não é mãe dela. E tipo assim, ela tendo 17 anos e ela estando sem contato com aquela pessoa por 10 anos, mais de 10 anos ela sem contato com aquela pessoa... E ela é uma adolescente, então todas as reações dela pra mim são absolutamente naturais, inclusive com relação à mãe. Porque, tipo assim, a reação dela pra tudo é totalmente justificável. Ela não vive uma vida de submissão, ela sempre correu atrás dos BO dela, sabe? A escola era uma merda, ela foi caçar um tutor, ela sempre buscou melhorar e tal. E ela chegar lá e ela ver aquela pessoa que é praticamente uma estranha pra ela, aceitando e achando bonito ser tratada como uma cidadã de segunda classe, aquilo é demais pra ela. Porque ela nunca se viu como uma cidadã de segunda classe, porque ela não é, sabe? E como aquilo é frustrante pra ela, porque uma mãe pela qual ela não tem respeito, porque ela não tem essa noção de que a mãe dela tá ralando por ela, porque é financeiro, sabe? Criança, adolescente, sente presença. Você tem que estar lá. Quem tá lá que é importante pra você. O fato de a mãe dela não estar lá, pra ela já é suficiente pra ela não considerar aquela mulher como mãe dela. Então, assim, tudo que ela sente é muito relevante, é muito considerável, assim. Até as merdas que ela fala pra ela, sabe? Então, assim, é óbvio que a gente fica com dó pra caralho da Val, porque a gente sabe o que a Val fez, né? A gente acompanha o que a Val fez. Só que do ponto de vista de uma criança que cresceu sem a mãe e que chega lá e a mãe é daquele jeito, a mãe é subserviente daquele jeito porque a mãe nunca conheceu outra realidade, porque a mãe acha que ela precisa ser daquele jeito pra justificar, sabe? Os fins justificam os meios. Ela consegue... Ela fez tudo aquilo pra sustentar a filha, mas aí ela acha bom. E ao mesmo tempo, ela trata o Fabinho muito mais como filho do que a filha, porque ela tem essa carência. Ela deu dinheiro pra filha dela de verdade, enquanto ela deu amor, carinho, paixão pro filho dos outros. Então que tudo é muito acontece pra Jéssica lidar, sabe? É foda. Eu acho assim, eu sou 100% Jéssica. Espero que a Jéssica ainda não tenha acabado. Não acabou, Jéssica. Somos todos Jéssica. Cara, mas é justamente o que eu falei. Eu acho que a diretora, ela não julga a personagem da Jéssica. Ela insere a personagem da Jéssica ali justamente pra trabalhar todas essas camadas que o Luiz falou, essa distância que ela tem da mãe, que foi pra lá pra poder mandar dinheiro pra ela e tudo mais, e não criou a filha, né?
E a gente tem o contraponto do próprio Fabinho ali, né? Que a família faz a mesma coisa com ele, né? Dá a boa vida pra ele, paga a escola e tudo mais, e dá o dinheiro, mas ele tem uma relação materna mesmo, ele gosta de deitar no colo e se consolar com a Val, que é a empregada. Família disfuncional Que é quem típica. criou ele, é quem esteve com ele ali, quem criou ele praticamente dentro da casa ali. Tanto que o filme começa com o Fabinho, né? O filme começa com o Fabinho falando que horas ela volta. O Fabinho não tem mãe também. É um filme sobre perda de todo mundo perdeu ali de várias maneiras, sabe? E tanto é que em inglês o nome do filme é The Second Mother. Só finalizando sobre a Jéssica, cara. Cara, ela é uma personagem tão boa nesse filme que ela dá tanta conversa. Mas é isso, cara. Eu gosto da diretora não julgar ela, vendo ela hoje, né, dessa outra forma. Mas pra mim ela ainda tem coisinhas ali que, beleza, a gente entende o contexto da personagem, a gente entende pra onde ela tá caminhando, mas algumas coisas ainda são traços da personalidade dela, mas que a gente vai entendendo ao longo do filme, e isso pra mim isso só acrescenta na personagem, vendo o filme hoje em dia. E o final do filme, ele é um nó na garganta, né? Ele Nossa, te deixa sim. pior ainda, porque ele coloca você numa posição de, tipo, olha, ela conseguiu sair dessa, né? Ela não vai ter que ficar ali presa na rodinha de hamster da casa da rica, mas olha como ela perde todas as possibilidades, e ela tem que começar do zero, e ela tem que... É um nó na garganta, porque é o que o Luiz falou, ela tem possibilidade de ser o filho, né, da família rica, potencialmente, né, inteligente, uma menina que se interessa ativamente ali nos estudos, e ela ganha como recompensa o quê? Uma casa lá longe que tem que pegar 7 ônibus para chegar na faculdade dela. É mais uma vez o retrato do Brasil, e é um nó na garganta, é outro tapa na cara que o filme dá. Ele termina com o tom correto, né? Ele se encerra muito Cara, bem. e esse filme ele é cheio de momentos assim que te dão uma angústia, que te dão, ou então que te dão muita raiva, assim, cara, porque o Gusta citou algumas cenas aí. E pra mim tem uma que me pega muito, que é a cena da bandeja, cara. Que a Val, ela deu uma bandeja, né, de presente pra patroa, e aí ela vai toda, né, tem uma festa, vamos usar a bandeja Do nova. kit de café, cara, né? Uhum. A patroa excomunga ela. E você olha assim e fala, nossa, mas é até bonitinha a xícara, que é isso? Pra que fazer isso? Meu filho? Mas é estética de pobre, né? E a cena da piscina, e a cena da piscina, cara, me pega muito também. A cena da piscina é pra acabar. Nossa, essa daí não tem nem o que falar. Ela essa parece clássica, mentira, né? O problema da cena da piscina é que ela começa a beirar o absurdo, aquela coisa, sabe? Tipo, não é possível que isso tá acontecendo. O resto tudo eu já vi acontecer, mas a piscina, ela começa a te dar um choque de realidade. Acho que esse é o problema. Ela fala assim, Mas eu olha, acho as que pessoas... Qual cena da piscina você tá falando? da Regina Casé na piscina. A Regina da Casé, a Val dentro da piscina não é da vazia. Jéssica, não, é da Val. É que tem da Jéssica, né? A da Val, aham. Eu acho que você tá falando da Jéssica e o Lucas tá falando da Val. Então vai, destrincha aí a acho que é isso. da... Assista o filme e veja qual cena da piscina você gosta mais. Qual é a cena? Você prefere a minha cena ou a do Lucas? Vai ter aí um box pra você preencher a sua opção. Não, você vai Vocês vão perder engajar. brutalmente, Gustavo. Droga. Vai engajar, Droga. mas assim. Porque a cena da Val na piscina, ela é assim, ela é a equiparação, né? É a Val entender que não é uma cidadã de segunda classe. Agora ela pode, beleza, ela tá entrando na piscina quase vazia, mas ela tá entrando na piscina. A filha, ela tá vivendo pela filha. Tudo que ela fez valeu a pena, sabe? O esforço dela valeu a pena porque a filha dela vai viver uma vida diferente da que ela viveu. Aquilo tudo ganha significado, sabe? É muito simbólico e é tão bonito ela ligar pra falar, olha onde eu tô, ouve aqui a água. Ah, puta merda. Vou chorar sim. aqui no final do episódio. Essa cena é linda. Sobre trabalho, que merda. Meu trabalho tá me matando. Olha a gente aqui trabalhando e chorando. E agora é com vocês. Gostaram do episódio? Quantos desses filmes vocês já assistiram? Qual é o seu favorito? Vamos estender essa conversa no Instagram ou Twitter, @meiapantufa, que a gente responde tudo que aparece por lá. Valeu pela atenção de vocês. Tchau, Gusta. Tchau! Tchau, Lucas. Tchau, galera.
Lembre-se de seguir a gente no seu agregador de podcasts preferido, Spotify, Apple for Podcasts, Deezer, Amazon Music. E agora a gente tá também no YouTube, então se essa é a sua plataforma favorita, dá uma passadinha lá porque todos os episódios estão disponíveis em áudio. Terça-feira que vem a gente tá de volta com mais Meia Pantufa pra vocês. Tchau! Este podcast conta com locuções de Carla Leão e Lucas Meleiro e edição de Luiz Leão.